Glória a Deus. Gente, para quem não conhece os novos, essa é a Mayra, aluna, já nem sei de qual turma. Eu tenho a honra de dizer que é minha prima. Glória a Deus. Jesus me colocou na família certa. Tem gente que fala, né? Ah, a família a gente não escolhe, a gente escolhe os amigos. Glória a Deus que Jesus escolheu minha família, eu sou privilegiada. Aleluia. Mas o microfone é seu, sinta-se à vontade, ore, brinde, a hora que você quiser. Ela é uma bênção, uma mulher de Deus, eu amo ela de paixão. Bom dia, família LM3. Eu sou da turma 11, Tati. Já passei de um ano, já tô antiga aqui. Então, vamos brindar esse dia que o Senhor preparou. Quem acordou para vencer esse dia? Eu acordei para vencer e eu tenho certeza que você também. Bom, eu vou orar no final, tá bom, gente? E eu queria conversar com vocês. Essa palavra de Deus, ele vem construindo, né, na minha vida ao longo, né, desses últimos 20 dias, assim, cada hora, eu falei, meu Deus, até que chegou ontem, e eu falei, gente, eu vou falar com a Tati, porque eu acho que essa palavra é uma daquelas que o Senhor me dá, que precisa ser dividida, que não é só para mim, né? E eu estava meditando sobre Jesus, né? Então, quando Jesus veio para a Terra, a expectativa dos judeus era que ele fosse um grande líder, que ele fosse maior que César, maior que Pilatos. E aí vem Jesus com as vestimentas de carpinteiro, com o seu jeito simples e nada suntuoso. E isso fez com que eles não conseguissem, um dos fatores, né? Não conseguissem aceitar Jesus como o Messias. Mas eu quero que a gente pare para observar quão grande líder Jesus foi, e que ele veio e ele governou a si mesmo. Ele não cumpriu o papel de governo na expectativa dos judeus. Ele foi muito além. Ele governou o medo, ele governou a ira, ele governou a si mesmo. Porque lembra, Jesus, ele veio 100% Deus, mas ao mesmo tempo, ele era 100% homem. E então ele teve que enfrentar aqui tudo aquilo que hoje em dia nós enfrentamos. E ele veio para governar a si mesmo, dando exemplos, né? Dando exemplos, ele quebrou padrões de pensamentos, de preconceitos, ele decidiu que ele olharia para cada pessoa, independente do passado, que ele não seria governado pelos padrões do mundo, que ele não faria nada porque estava todo mundo fazendo. Pelo contrário, no governo de Jesus, em certo silêncio, ele expunha a hipocrisia da sociedade. E não julgando, ele deixou claro o que era julgar. Não condenando, ele deixou claro o que era condenar. E ele ensinou misericórdia, não punindo. Ele ensinou o que era perdão. Ele ensinou o não desprezo, né? A honra. Ele ensinou a honra não desprezando. Ele ensinou que era amor, não em palavras, mas amando. Ele governou a si mesmo. Ele nos ensinou a ser constante, porque ele não se influenciava pelos pensamentos da época. Ele amou as pessoas sem pedir, ei, passa aí o seu relatório social, me dá o seu histórico para eu ver se você pode aqui sentar na minha mesa com a minha família, se você é digno de estar aqui na minha casa. Não, Jesus não fez nada disso, né? Então, ele governou demonstrando, ensinando, ele nos ensinou sobre domínio próprio, né? Ele carregava a paz que vinha do céu, então ele governou
realmente a si mesmo, sem nunca ter sentado num trono, né? Sem nunca ter usado uma coroa. E aí a gente olha para a vida de Salomão, que foi um rei abençoado por Deus. Salomão se sentava em trono de marfim revestido de ouro, e Jesus nunca teve um trono terreno. Pelo contrário, a palavra diz que ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. A coroa de Salomão era de pedras preciosas, a de Jesus era de espinhos. As vestes dos servos de Salomão chamaram a atenção da rainha de Sabá. O que diria as vestes de Salomão? Jesus usava vestes da época, cotidianas, de uma pessoa comum. As mesas de Salomão, elas exalavam excelência. Jesus se sentou na mesa com os pecadores. Você pode perceber que como foi o governo de Cristo nessa terra, sabe? E Jesus, ele nos chama para sermos governantes nessa terra, para governarmos a nós mesmos, sem prometer nenhum trono. Há um convite de Cristo. Venha governar no meu padrão. Porque talvez Salomão estivesse remetendo ao céu e não ao o que tem preparado para nós nessa terra. E é tão engraçado que um dos salmos que eu mais leio é o Salmo 103, porque eu acho que ele é um salmo de cura. E eu gosto muito de orar sobre cura. Ele fala que o Senhor, ele perdoa as nossas iniquidades e não nos cura, né, de todas as enfermidades e não nos trata como merecemos. É por isso que eu gosto tanto desse salmo. E aí eu estava lendo esse salmo, né, quando eu leio, como se eu nunca tivesse lido, eu leio. Ele perdoa, Salmo 103, 3. Ele perdoa todos os nossos pecados, cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Então, em Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados, né? Então, ele vem e ele nos perdoa, mas aí ele vai muito, ele nos livra da morte, e ele vai muito além do que a gente pode imaginar. Ele diz, eu te coroo de amor e misericórdia. Eu te coroo de amor e misericórdia. Então, nós recebemos dele um símbolo que remete à realeza. Um símbolo concreto que apenas os filhos do rei recebem. A coroa significa que o nosso pai é o governante e que nós somos as filhas e filhos do rei. É isso que uma coroa significa, sabe? E muito pode ser comprado nessa terra. Nós podemos comprar propriedades, carros, infelizmente, até pessoas, objetos, mas é uma coisa que dinheiro nenhum pode comprar, e é essa coroa. Dinheiro nenhum pode comprar a coroa de amor que Deus, em misericórdia, colocou. Só o rei pode nos dar. E lá no Salmo 103, né, ele fala desse perdão que só é adquirido através do sangue de Jesus, desse reconhecimento. Nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Então, por isso nós somos perdoados, né? E aí, quando então, nós somos perdoados porque nós reconhecemos. Não tem como a gente ser perdoado sem nós reconhecermos, sem nós aceitarmos Cristo, né, de alguma forma. E olha que lindo. Então, quando nós vamos lá e nós reconhecemos a Cristo, Ele nos reconhece. Ele nos entrega uma coroa de amor, uma coroa de identidade. Quando nós aceitamos a Cristo, nos torna disponível, né? É colocado sobre nós uma coroa de identidade. Qual identidade? Filho e filhas do rei.
Só as filhas e os filhos do rei podem usar a coroa que reconhece que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, sem mérito algum. Em sua bondade, Deus, ele tira as vendas, né? Porque é através dele que nós podemos ver. E nos chama, e ele se revela. E quando a gente consegue enxergar quem ele é, a nossa identidade é revelada junto. Quando nós olhamos para ele, né? A nossa identidade é revelada junto. E eu fui ler todas as versões sobre desse versículo, porque a minha versão atual é a NVT, então, de coroa de amor e misericórdia. Mas olha que incrível, as versões mais conhecidas, né, cada um, a Almeida fala coroa de benignidade e misericórdia. NVI, bondade e compaixão. A NVT, coroa de amor e misericórdia. A ARA, de graça e misericórdia. A King James, bondade amorosa e tenra misericórdia. Você está entendendo que Deus te coroa de algo tão precioso que é como se um pedacinho dos frutos do Espírito é algo que eu ainda preciso crescer teologicamente, mas eu acho que já é suficiente para eu entregar. É algo tão precioso que o Senhor Deus coloca na nossa cabeça. E essa mesma palavra usada para amor, ela é a palavra que é usada no Salmo 136, que diz, porque a sua misericórdia, que é o seu resede, dura para sempre. Então, esse algo que Deus coloca na nossa cabeça é como a aliança eterna do Senhor. Não vai ser tirado de você. Não vai ser tirado. Você permanecendo nesse lugar de filho, você se permanecendo aos pés do Senhor. É uma coisa que Ele está te dando, esse presente. É uma forma de governo, é um padrão do céu que o Senhor colocou sobre você. Então, apenas aqueles que percebem que são filhos, que recebem essa identidade, conseguem usufruir realmente, né, desse amor, porque esse amor ele é colocado na medida perfeita e plena no nosso coração para todos que aceitam Jesus, mas ele também é colocado, é além, gente, é além, nós estamos cobertos de tudo isso, né, dessas palavras de amor, graça, misericórdia, e você precisa enxergar essa coroa que foi colocada em você, sabe, porque presta atenção no que eu vou dizer. Porque Jesus usou uma coroa de espinhos para que você pudesse usar uma coroa de amor. Jesus usou uma coroa de espinhos para que você pudesse usar uma coroa de amor. Isso é muito forte. Isso é muito profundo, sabe? E somente aqueles que sabem quem são realmente conseguem usar essa coroa. Então, você pode ter aceitado Jesus, mas enquanto você não entender que você é filho, então, enquanto você não entender quem você é em Cristo, você não vai conseguir governar da forma que o Senhor está te chamando para governar. Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu só liberar aqui na minha câmera. Então, essa coroa, ela nos diz, né, que quem somos, né, mas ela está também remetendo à autoridade. O Senhor Deus colocou autoridade na sua vida. Você tem autoridade nesta terra que foi confiada pelo próprio Pai. Essa coroa, ela te mostra a origem. De qual reino você pertence mesmo? Quem pode usar essa coroa de amor? Da onde você veio? Você veio do céu. Você representa o reino de Deus dessa terra. E o tipo de governo que você tem que exercer não é almejando tronos, não é almejando coroas de ouro, é almejando governar a si mesmo
no padrão de Cristo. É esse o governo que o Senhor te chama, e ele te considerou digno de amar. Essa coroa, ela traz dignidade, ela restaura o nosso valor. Cristo restaurou o seu valor. Nele nós temos, né, essa coroa, né? E você imagina, você imagina que o mundo espiritual, ela é uma coroa espiritual. Quando nós andamos pela rua, não necessariamente as pessoas vão enxergar a nossa coroa. Pelo contrário, como está lá em Coríntios, alguns vão sentir perfume de morte quando passarmos com a nossa coroa. Mas os anjos e os demônios verão. Eles verão por onde passarmos que nós somos aqueles, como o selo, né? A palavra de Deus, ela é complementar. Então, se você pegar lá em Efésios, tá lá que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Coríntios também fala que recebemos o selo de aprovação de Deus. E aí agora, Salmo 103, nós recebemos a coroa de amor, de bondade, benignidade, misericórdia de Cristo. Então, vocês percebem que espiritualmente o mundo pode ver que nós somos propriedade do Deus vivo. Nós somos aqueles que carregam o amor de Cristo nessa terra. Todos podem ver, mesmo nós temos essa coroa, ela remete à honra, né? Isso mostra isso, né? Que um filho, que nós somos aqueles, um filho, uma filha do rei, passando pela terra, voltando ao caminho do céu. E então eu te pergunto, né, o padrão de governo que você decide ter, né? Porque o Senhor, ele está te dizendo que você tem a autoridade dele, você tem a origem, você tem a proteção. Proteção. Você acha que um filho do rei anda por aí sem proteção? Que ele vai te mandar? Não anda. Tem anjos ao teu redor. Toma posse disso. Sabe? Isso remete a chamado. Filhos do rei têm um chamado, tem algo, sabe? Que o Senhor, que os reis, eles determinam para os seus filhos, tem algo para ser feito, percebe? A coroa, ela remete a um futuro. Ela remete, os príncipes dessa terra que utilizam uma coroa, remete a algo. E então, sabe, o Provérbios 31, ele é para as mulheres, mas eu creio que é para todos os filhos. Ele diz que nós somos revestidos de força, de dignidade, de santidade. E o Senhor, ele tem a promessa de vestes brancas para a gente. Você está entendendo quão maravilhosas são as promessas do Senhor? E essas, então, nós precisamos o quê? Governar a nós mesmos, governar no padrão de Cristo, não mais permitir que a nossa boca nos domine, tanto em palavras como comer as nossas dores. Quantas vezes você comeu as suas dores? Quantas vezes, ao invés de jogar suas dores aos pés de Jesus, você comeu as suas dores? E essa coroa de amor, ela é paralisada pelas mentiras do diabo. Ela é paralisada pelas histórias mal resolvidas do nosso passado. Ela é paralisada pelas dores que comemos e não curamos. O tempo não cura. Se você tem alguma dor que você está esperando o tempo curar, eu preciso te contar que você vai ter que arrancar ela aí de dentro e colocar aos pés de Jesus, porque senão você vai continuar comendo as suas dores, porque o tempo não vai curar. Ele não vai curar. É só Jesus quem cura as nossas dores. E quando você se permite ficar nesse lugar de não tratar aquilo que te machucou, de não tratar
as suas dores. Você está inutilizando a coroa de amor e misericórdia que foi colocada na sua vida. Você está dizendo, eu estou bem em ser servo. Eu estou bem em ser servo. Tá tudo bem. O Senhor não me chamou mesmo para ser filho. Nunca fui amado. Não, gente, não é verdade. Não é verdade, sabe? E eu quero te dizer que o Senhor, ele tem me mostrado o quanto a gente se sentir amado por Ele. E a gente se amar. Isso destrava coisas na nossa vida, sabe? E eu fui reparar que a minha aula de amor próprio, eu falei, meu Deus, ela teve 250 visualizações. Eu falei, meu Deus, há algo nisso. Eu preciso falar disso de novo, eu preciso falar sobre isso, porque sabe o que acontece, gente? Deus, ele pega os planos imperfeitos e transforma em planos perfeitos. O plano perfeito de Deus era que nós fôssemos primeiramente amados por Ele através da nossa mãe e do nosso pai. Isso de forma terrena, tá? De forma terrena, esse era o plano perfeito. Mas nós sabemos que isso não aconteceu em muitas famílias. Então eu quero te contar algo eu quero te contar algo para que você tenha clareza disso. No momento, a palavra diz que um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No momento em que qualquer pessoa foi gerado, então vamos falar, aquilo era de Deus, era um casal e era de Deus, um casamento perfeito. Aquilo não era de Deus, era no meio de um carnaval, e aquilo não era o plano de Deus. Estamos falando de 2 casos. Em ambos os casos, naqueles segundos da fecundação, o Senhor Deus, lá do céu, transformou o plano perfeito e o plano errado em seu plano. Então, não existe um único ser humano nessa terra que não seja plano de Deus. 100% das pessoas que estão aqui se tornaram plano de Deus, porque um dia é como 1000 anos, e naquele segundo você se tornou plano de Deus. Naquele segundo, o Espírito só é gerado por Deus. Deus respeita a natureza em si da terra, ele respeita a natureza em si. Ele respeita o ciclo natural humano, mas naquele segundo, ele te tirou de dentro dele, colocou na palma das mãos, te amou e soprou vida em você. Gente, tem alguém com o microfone aberto. E soprou vida em você. É isso que o Senhor fez. Você foi amado por Deus desde a sua criação. Mesmo que os seus pais não tenham te amado. Mesmo que você nem tenha conhecido. Mesmo que. E se você não entender isso, você vai continuar paralisado. Você vai continuar deixando a coroa de amor no teu armário ali, do lado da tua cama. Aí você acorda e fala, puxa vida, hoje eu sou filha do rei, filho do rei, ou eu sou servo? E olha o que Provérbios 19:10 diz. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Tem príncipe aí sendo dominado por servo. Tem príncipe aí que não está usando coroa, que está deixando outras pessoas governarem no lugar. Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido? Você vai mesmo
não usar a coroa de amor que o próprio Deus colocou em você? Você vai mesmo continuar permitindo, se permitir comer as suas dores? Quando que você vai ter coragem de jogar as tuas dores aos pés de Jesus e falar e aceitar que você foi amado desde o princípio, que foi Deus quem primeiro te amou, que você pode sim colocar as vestes brancas espirituais, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você foi lavado, e eu vou repetir. Está entendendo que Jesus usou uma coroa de espinhos para que você pudesse usar uma coroa de amor? Isso é muito forte. Jesus, ele permitiu que a cabeça dele fosse todinha furada. Ele permitiu que as mãos dele fossem furadas, para que todo o fardo do pecado fosse arrancado das tuas costas. É sobre isso. É sobre isso. Não é sobre ser magro. Ser magro é uma consequência de ser saudável. Não é sobre ser magro. Ser magro, tem muita gente magra por aí. Não é sobre isso. É sobre ser governado, entendeu? É sobre lutar com as coisas que todo mundo tem. Eu tenho lutado contra comer açúcar. Eu tenho lutado e sofrido e perdido e me levantado e pedido ajuda para o Senhor. Não porque eu quero ser magra. Eu gosto de ser magra, é claro. Mas é porque o açúcar me destrói por dentro. E eu não quero ser destruída por dentro. Eu quero ter uma vida saudável para honrar e glorificar a Deus. E o que é que tem te destruído? O que é que tem te paralisado? Sabe? A gente tem visto pessoas caindo e a gente tem que se levantar. A gente tem que olhar e falar e não permitir ficarmos presos nas nossas dores, não permitir que as nossas dores nos paralisem. O Senhor nos chama para algo. O Senhor não está te chamando, talvez esteja, mas o Senhor não está te chamando para ser um governante gigante. Não é sobre isso. É sobre governar por onde passarmos. É sobre, sabe, Jesus, ele falava, né, para aqueles que queriam ouvir, mas ele estava sempre carregando uma palavra de amor. Ele estava sempre carregando algo, né? E ele vai, e ele nos chama para fazer parte dessa família dele. E é tão lindo, porque lá em Apocalipse 4, de 9 a 11, ele remete, né, o apóstolo João, ele fala sobre a sala do trono, e ele fala dos 24 anciões jogando as coroas aos pés de Jesus. Eu não sei, eu acredito, né, a Bíblia não dá esse detalhe, eu acredito que isso também é para a gente. Eu acredito que nós também, quando chegarmos aos céus, vamos jogar as nossas coroas aos pés de Jesus. Nós vamos jogar as nossas coroas aos pés dele e dizer toda a honra e toda a glória e a minha vida para ti. Obrigada por ter me feito sua princesa, o seu príncipe. Obrigada por ter me amado. Obrigada por ter mandado seus anjos me proteger. Obrigada por ter me selado com o teu amor. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu creio que a gente vai fazer isso. Vai fazer isso. E olha que lindo, Tiago 1:2, ele diz que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois que é aprovado, receberá a coroa da vida. Então, a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A coroa não é para os que Deus ama. A coroa é para os que o amam. Então, o Senhor, ele
já nos deu essa coroa de amor no tempo presente e nos promete que se nós permanecermos firmes no amor dele, ainda assim receberemos a coroa da vida. E não é lindo isso? Você está preparada para mexer aí dentro e tirar do teu coração tudo aquilo que te vitimiza, que fala, mas puxa vida, Mayra, você está falando isso porque eu contei isso em uma outra aula minha, porque você foi uma menina muito amada pela sua mãe e pelo seu pai. Então é por isso que você está falando isso. Eu tive outras dores. A grande verdade é que todo mundo tem dores. Todo mundo. Entendeu? Se você não tem alguma dor, levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Porque eu não conheço uma única pessoa. Em níveis diferentes, todos temos dores. Alguns se permitem se paralisar, comer as suas dores. Alguns comem as dores. Outros lutam contra elas. Outros dormem nas dores. Outros se jogam por causa das tuas dores. O que você vai fazer com as tuas dores? Faça algo. Faça algo. E entende uma coisa? Uma temporada da minha vida tinha algo que me vitimizava. Deixa eu olhar meu tempo. Tinha algo que me vitimizava. E eu falava para Deus assim. Coisa recente, tá, gente? Eu tô falando de coisa de 2 anos atrás. E eu falava para Deus, você não tá vendo? Pai, olha o que estão fazendo comigo. Olha o que está fazendo. Pai, não é mais comigo, pai. Agora é com os meus filhos. O senhor não está vendo, pai? E eu assim, falava para Deus, você quer que eu faça alguma coisa? Eu vou lá, eu vou lá. Eu peço perdão. Afinal, eu sou de Deus, eu posso ir lá, mas só me manda. Me manda que eu vou, pai. E eu falava assim com Deus, né? Sem arrogância, mas assim, eu colocava isso diante do Senhor. E o Senhor me deu uma visão no coração muito clara. Mayra, olhe para as vestes. Olhe para Jesus do seu lado. Olha para as vestes dele. Olha para ele. Porque Jesus, ele não sentou em trono aqui, mas ele está sentado ao lado de Deus, à direita de Deus. Jesus, eu não sei das vestes como ele está, tá? Isso é uma mera imaginação minha, eu vou até pesquisar. Mas eu acredito que Jesus está com vestes de guerreiro que vai voltar. Ele vai voltar com vestes de rei, com uma espada na mão. Então, o Senhor Deus me deu essa visão. Como você pode se sentir vítima se Cristo está ao seu lado? Então, eu quero que você se imagine agora, com Jesus ao seu lado. Você teria coragem, com Jesus ao seu lado, de dizer esta frase que eu disse para Deus, Senhor, você está vendo o que ele está fazendo? Você está vendo o que ele está me desprezando? Você teria coragem? Eu não tenho mais coragem de nunca mais me sentir vítima. Depois que o Senhor marcou o meu coração com a imagem de que quando eu saio na rua, ele está ao meu lado. Que quando eu enfrento qualquer situação na minha vida, ele está ao meu lado. Ele está, e o Espírito Santo está dentro de mim. E a esse tempo eu ainda não tinha essa revelação da coroa de amor que está sobre a nossa cabeça. A coroa de amor de Cristo, que complementa essa visão que o Senhor nos deu. Então, alguns, se você já está transbordando na sua identidade de filho, ajude outros, porque isso destrava a vida. E eu tenho orado ao Senhor e eu tenho perguntado, até observado, sido intencional em olhar para os meus filhos e sondar, eles estão se sentindo amados? Eu tenho cumprido o meu papel de amar os meus filhos no lugar, não é a palavra perfeita, mas como se fosse para Deus, com Deus.
Eu tenho cumprido esse chamado? Eles estão se sentindo amados? Então, se você já está, como eu, se sentindo amada, use essa palavra para expandir para tua casa. Use essa palavra para expandir para aqueles que você ama. Porque o governo de Cristo, ele conseguiu realizar, porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem o pai dele era. E depois de saber isso, ele sabia para onde ele ia. Então, não adianta você querer sair, conquistar o mundo e se esquecer de colocar a sua coroa de amor. Se você não colocar a sua coroa de amor, não adianta você querer ir pregar Cristo por aí. Se você não está... Meu Deus, você precisa realmente se sentir a filha e o filho do rei. É isso, gente. Acho que era essa palavra que eu tinha para entregar hoje. Eu quero te dizer que nada do que você fizer vai fazer Deus te amar mais. Nada do que você fizer vai fazer Deus te amar menos. O Senhor já te ama na sua plenitude. Ele já te ama por completo. E para que você seja armado como um guerreiro do rei, você precisa estar com a sua armadura correta. Você precisa estar cingido de verdade, que é a palavra, e é o que a palavra libera sobre a nossa vida. Se permita que a palavra de Deus te cure, se arme de todos os lados que você puder, porque o mundo espiritual está avançando e você não pode parar. Você não pode parar. E, bom, eu vou orar e depois eu tenho mais um recadinho para dar para vocês. Acho que eu tô com tempo, eu nem acredito que eu tô com tempo. Meu tempo. E eu falei tanto, eu achei, mas eu vou orar. Ai, Papai Deus, muito obrigada por essa manhã tão especial. Muito obrigada, Pai, pela tua bondade e amor de ter enviado Jesus para nós, para morrer no nosso lugar, de ter nos enviado o teu Santo Espírito, Pai. Obrigada por ter nos amado primeiro. Obrigada, Pai. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, vasculha mentes e corações que estão aqui orando comigo, Pai. E se há poderoso Deus, algo, Senhor, impedindo de usar a coroa de amor que o Senhor revele. Eu te peço que o oculto venha a ser revelado. E eu te peço também, Pai, por estratégias de cura para cada um que está aqui. Senhor, nós não queremos mais, Senhor, sufocar as nossas dores. Nós queremos, ó Deus, ser aprovados por Ti. Aprovados, ó Deus, para usar a coroa que o Senhor de antemão nos deu em Cristo Jesus. Então, nos ajuda, Pai. Se há algo impedindo, nós sermos aqueles que o Senhor nos fez para ser. Nos mostra, Papai Deus. Nos revela, Senhor Deus, que toda mentira caia por terra, que todo vitimismo caia por terra, Senhor, que toda falta de perdão caia por terra, que toda falta de amor próprio, Senhor, caia por terra, que toda mentira que está congelando e paralisando seja removida. Eu te peço, poderoso Deus, que a força de Cristo cresça em nós, para que a gente possa enfrentar o dia mau, para que a gente possa vencer em Ti o dia mau. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você foi feito para brilhar, Jesus. A luz de Cristo já está sobre a sua vida. Nada vai te parar. Nada vai te parar. O exército do poderoso Deus está acampado ao teu redor, porque Ele dá ordens. É Ele quem decide. É Ele quem decide. Vamos pegar a coroa? Vamos fazer um ato simbólico, profético? Nós somos, repete comigo, eu sou coroado de amor e misericórdia.
Nossa, tô arrepiada. Ai, gente, muito obrigada. Eu tenho mais um recadinho ainda. Ainda não acabei. Eu quero não só divulgar, mas honrar. Porque foi nesse lugar que eu me transformei em uma escritora. Foi nesse lugar que as minhas dores foram resolvidas, que o Senhor acelerou o processo que ele já tinha começado na minha vida, que é de polir. E eu ainda estou sendo polida. Mas foi nesse lugar que eu tomei coragem. Quando a minha mãe me disse, eu preciso encontrar um livro e eu para doar. E eu falei, eu vou escrever o seu livro. E isso foi o ano passado, né? E minha primeira edição foi publicada e distribuída, várias pessoas que receberam. E agora, na semana passada, o meu livro foi publicado e ele está indo para as vendas, e ele é um livro de oração para tempos onde faltam palavras, porque eu acredito com a minha vida que a nossa vida de oração não pode ser guiada por emoções. Ela tem que ser guiada por decisões. E esse livro é para ajudar em dias onde as nossas emoções querem mandar. E onde a gente decide sem palavras, onde a gente olha para o nosso teto branco da nossa casa e a gente fala, Senhor, eu preciso tanto de Ti, e eu tenho tantas palavras para te falar, mas eu não consigo e nenhuma sai. Então, é para isso. Então, se você quiser, ele vai estar, na semana que vem, ele vai estar no Mercado Livre, no Amazon, mas essa semana ainda não. E aí você pode me chamar pelo WhatsApp se você quiser comprar o meu livro, tá? E já gerando expectativas no próxima imersão. Olha minha amiga linda com o meu livro. Na próxima imersão, os primeiros, aí a gente vai combinar, mas algumas pessoas vão ganhar, né, Loura? Né, Tati? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu amo vocês, eu amo esse lugar. Aleluia! Glória a Deus! Ó o meu aqui, ó o meu aqui. O meu tá lá na biblioteca, mas Obrigada, Mar. Que coisa bênção. maravilhosa esse banquete logo cedo, minha gente. O nome do livro é Vamos Orar, Gleiciane. Vamos orar. Mostra de novo a capa, Má. Deixa eu tirar uma foto, daí eu ponho lá no grupo. Põe o seu rosto de lado um pouquinho, Má. Aí, aí. 1, 2, 3 e... Foi. Pronto, eu vou colocar lá no grupo. Obrigada, prima, pela sua sensibilidade, o seu amor derramado, a sua docilidade. Sempre chega no nosso coração. Quem me dera falar nesse tom, com esse sorriso doce. Acho que ia chegar sempre no coração. Ô, Má, mas deixa eu só confirmar algo. Sempre. Deixa eu só confirmar algo, que como é poderoso a voz do Espírito Santo. A gente tem a mentoria de finanças, né? E a gente tinha uma aula inaugural que falava sobre riqueza. E era uma aula focada muito no Antigo Testamento. Aí eu fui dar uma aula no clube e o Senhor falou, eu tenho uma nova revelação sobre riqueza. E eu fiz uma segunda aula sobre finanças e dei no clube. E tem até uma imagem, eu não sei se dá tempo, são 5h45. Eu vou dar aula no de espanhol, dá tempo de eu mostrar para vocês. Quem vai para 18 vai indo, que eu acho que é Rafa hoje, eu não sei, eu acho que não é Loura. Eu acho que hoje é dia de já abriu, amiga. Já eu acho que hoje é dia de folga da Loura. Ela escolhe onde ela quer estar e se ela não quiser também ela pode. Mas deixa eu mostrar para vocês o quanto Deus é maravilhoso, porque eu acho que representa o que Mayra falou. Eu fui tremendamente ministrada. Por quê, Mayra? Porque essa aula eu ainda vou dar em finanças dessa turma e eu recebi algumas chaves que você passou agora para complementar. Essa aula foi tremenda, eu vou te mandar, porque é praticamente a mesma coisa. Mas eu vou te mostrar uma imagem que eu sei que você vai amar, e é para a aula 2 de finanças sobre riqueza, e fala justamente sobre um confrontamento do Antigo, quer ver, e do Novo Testamento.
Falei, meu Deus, essa Mayra, ela não existe, ela tinha que trazer essa palavra hoje. Jesus, obrigada por falar conosco, obrigada porque o Senhor confirma. Olha esta imagem. Eu não vou mostrar, porque nem todo mundo aqui está na mentoria de finanças, né? Mas, Mayra, não tem como eu não conectar toda a tua aula com a segunda aula de finanças. Prima, não tem como. Porque eu falo sobre riquezas no Antigo Testamento e as coisas que são palpáveis e visíveis e riquezas no Novo Testamento. Ai, não, a sua aula, eu vou ouvir ela de novo, porque eu sei que quando eu der ela agora em finanças, que ela era só do clube, e eu resolvi substituir uma aula por essa, porque eu falei, as pessoas têm que entender isso. Você agregou valor na minha vida hoje. Eu não tenho como explicar a diferença que essa aula vai fazer na minha vida que você deu, porque é uma confirmação. Eu ainda fiquei com medo de tirar uma aula para colocar essa. Eu falei, mas todas as aulas são importantes. Não, mas eu vou ter que substituir, porque o povo precisa entender o que era riqueza para Deus e o que é riqueza para o Senhor hoje. Então, não tenho nem o que te dizer. E sabe uma coisa que Você é demais. Eu tenho muita clareza, assim, para tudo nessa vida, que nós podemos, assim, né, generalizando, pedir qualquer coisa para o Senhor. Como está lá em João 15, 16 e 17, né? Ele repete, desde que o nosso coração esteja aos pés dele. Se o nosso coração estiver aos pés dele, é uma visão clara que eu tenho. Eu posso sim pedir para o Senhor, para ele me ajudar a trocar de carro, para ele, ou qualquer coisa, uma viagem, o que for. Desde que, no minuto em que se eu tirei o coração dali, e aí eu peço algo que, entendeu? Aí, é aí que está é aí que é permitido a riqueza, né? Falando bem de riqueza. É muito isso. Se o coração... Eu vou ter que mostrar os 2 próximos slides, só para quem não está na mentoria de finanças, desejar ardentemente fazer. Olha aqui o próximo slide. Daquele mesmo slide que a gente acabou de ver, Mayra. E o próximo é só isso, primo. Mas é exatamente o que você... Não, prima, você não tem noção, não. Eu vou mandar a aula para você ouvir, porque eu fui rasgada em milhões de pedaços e uma revelação gigantesca. Falei, eu preciso dar a parte 2. Então, eu estou falando, essa sua aula, ela veio para culminar, para completar a revelação que o Senhor tinha me dado. E ela está fresquinha, eu estou preparando o slide, porque eu ainda vou dar nessa turma. E aí você vem com essa aula, eu falei, Jesus, obrigado, porque é a confirmação que eu precisava para ver se eu mudo, se eu encaixo ou não. Porque estava ainda naquele... Falei, ai, Jesus é maravilhoso. Prima, obrigada pela sua sensibilidade, pela sua iniciativa de chamar e falar. Você é uma bênção de Jesus, viu? Olha, eu vou te contar. Ontem eu acordei e eu falei, quem sabe a pessoa que vai dar aula não cancelou? E aí eu falo, eu tô pronta. E, meu Deus, pelo amor de Deus, manda uma mensagem para Tati. Você sabe que foi o Senhor que te deu essa aula, porque eu não, né? A gente fica assim, pedir para dar aula. Eu falei, não, essa vez eu vou pedir. E aí, aleluia. Eu fico feliz, porque. Glória a Deus. Obrigada. Nós amamos você, viu? Você faz toda a diferença aqui. Glória a Deus pela sua vida. Vamos embora, gente! Quem quiser vai para 18 e quem quiser vai para o espanhol. Obrigada, viu, pelo seu derramar, pela sua sensibilidade. Glória a Deus, viu? Nós amamos você. Um beijo, povo.